Agora são 8 horas e 23 minutos e no Rádio Café a gente vai abrir espaço para falar sobre uma realidade que às vezes não nos toca diretamente, mas está aí no dia a dia. O Brasil tem hoje, segundo o IBGE, mais de 18 milhões de pessoas que têm deficiência. 8,9% da população aproximadamente. É um cenário que nos faz pensar como é que é o dia a dia dessa pessoa que tem deficiência. Como é que ela faz, por exemplo, para se locomover, para estudar, para viver sua vida, para visitar os amigos. Como é que num país que depende tanto do carro, por exemplo, para se mexer, para se mover, para se locomover, faz uma pessoa deficiente. Por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Fabrício Daniel, que é diretor clínico do Instituto de Prótese e Órteses, o IPO Brasil, e a Marcelinha Guimarães, influenciadora, ex-atleta paraolímpica de atletismo. Doutor, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Paulo Leite. Prazer é todo meu. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, tudo bem? E Marcelinha, queria primeiro ouvir um pouco da sua história. Conta um pouquinho da sua história e como é que você que representa essas pessoas que têm deficiência, como é que é a sua história e como é que você vive nessa realidade de um país que não é tão inclusivo assim, não. A gente já sabe, né? É verdade. A minha história começou lá em 2013, há 11 anos atrás. Eu tive um tumor medular e ele lesionou minha medula e fez com que eu perdesse os movimentos da cintura para baixo. Eu fiquei paraplégica. Hoje eu ando com o auxílio de uma bengala, né? Como você falou, eu sou ex-atleta paralímpica do atletismo, fiz parte da primeira equipe paralímpica de atletismo do América Futebol Clube. E aí minha jornada tá sendo essa. Eu fiz reabilitação lá no Sara. E assim, eu costumo dizer que a limitação está na cabeça das pessoas. Na minha, eu não tenho nenhuma limitação. Então, mesmo que eu tenha que adaptar alguma coisa, eu faço. Mesmo que demore um pouquinho. Mas as nossas cidades, o nosso dia a dia, a nossa realidade, não é voltada para quem tem Não, limitações. não é. Se Como é você que você for se adapta a isso? Porque onde é que você busca a adaptação? Como é que é o entendimento dessa adaptação? Então, você tem que sair de casa sabendo que você vai passar por algumas coisas. Por exemplo, se você for andar na rua de cadeira de rodas, o passeio não dá para andar, né? Então, assim, eu vou te falar o que eu faço. Eu costumo ir nos lugares somente de carro. E eu paro na loja quando tem estacionamento, porque realmente aqui no Brasil não tem acessibilidade aos lugares, né? Tem muito buraco. É, Então, assim, eu uso o carro para tudo, até para ir na esquina eu uso o carro. Doutor Fabrício, o Brasil tem aí um recorde de amputados. É tão ruim falar sobre isso, né? Mas quais são os motivos das amputações no Brasil? Conta pra gente um pouco essa realidade. Infelizmente, essa estatística ela só vem aumentando, né, Paulo? A gente está falando aí hoje cerca de 80 amputações por dia no Brasil. São 3 amputações por hora. A principal causa de amputações ainda são os problemas vasculares, dentro deles aí a diabetes. Então, o descuido com o acompanhamento médico, a falta de orientação, a alimentação e os hábitos que são inadequados da população, está aumentando o índice da diabetes e, com isso, vindo aumentar o número de amputações. A diabetes hoje é a maior causa. Hoje, a maior causa de amputações. Ela representa quase que 50% das amputações. Depois nós temos os traumas, né? Aí entra os acidentes com jovens, os traumas explosivos, o acidente com moto, depois a oncologia e as amputações congênitas. Nós estamos falando desse tema porque a CDL-BH, a CDL-FM, claro, junto, mais a Fiat, estão aí desenvolvendo um processo de transformação na vida das pessoas com deficiência, discutindo os carros adaptados. E eu queria perguntar para você, doutor Fabrício, como é que é essa questão da adaptação dos veículos? Nós temos evoluído nisso, os veículos são mais amigáveis para aquele que tem deficiência? Bom, é até bom você ter tocado nesse assunto. Graças a Deus a gente vê uma preocupação das fábricas junto com as empresas que fazem adaptações de carro para permitir qualquer tipo de adaptação para as pessoas com deficiência. Então a gente lembra que pessoa com deficiência não é só um amputado, nós temos pessoa neurológica, nós temos a questão do autismo, pessoas que têm o direito de fazer
utilização de carros para o seu dia a dia, para poder dar qualidade para ele viver sem limitações. Então, o que que a gente vem observando? Que os carros, eles estão eh, podendo, com qualidade e oferecendo, através de empresas parceiras, todo tipo de adaptação, né? A gente vê que o mercado ele ainda precisa crescer bastante, mas os pacientes já estão tendo mais orientação. Marcela, você tem CNH especial. Tem. Conta pra gente como é que é o processo para se tirar uma CNH especial, porque eu acredito que muita gente que tem deficiência deve criar um limite de dificuldade na hora que você fala, uma CNH especial. Uhum. Conta pra gente como é que é esse processo. Então, eu já tinha a carteira de motorista, eu tive que só fazer ela virar especial, né? Você vai no Detran e aí marca com algum clínico, ele vai te avaliar. Se você já tiver um laudo médico, você já leva, que fica mais fácil. E aí eles falam qual adaptação o seu carro precisa, né? No meu caso, tinha que ser um carro automático, com adaptação de uma manopla no volante e acelerador e freio com a mão. E essa é a minha adaptação do carro. Cada pessoa tem uma adaptação Cada diferente. pessoa tem uma adaptação diferente. Pode ser acelerador de moto, sabe? Que Sim, faz com com manete, punho, isso. Aham. E aí, no meu caso, tinha que ser um carro automático. Mas nem toda pessoa que tem deficiência necessita dessa adaptação, né? Às vezes inverte o pedal e só coloca a manopla para facilitar. Tem várias Sim. adaptações. Bom, mas e não é nenhum bicho de sete cabeças. Não, de forma Tá, alguma. porque às vezes a De pessoa forma fala assim, eu não alguma. vou lá não, porque né, vai demorar minha vida inteira. Doutor, Não. a questão dos carros adaptados, primeiro, como é que elas têm evoluído, no sentido disso que nós falamos agora, da facilidade para o condutor, né, e para o condutor entender isso, e também falar um pouquinho sobre o trabalho do IPO. Quantas próteses, como é que funciona esse trabalho? Hoje, praticamente, o paciente procura uma concessionária de carro. A concessionária ela tem profissionais lá dentro que vão orientar ele o tipo, às vezes, a necessidade de adaptação. Então, a gente tem as adaptações manuais, a gente tem as adaptações no volante, nós temos as mudanças de pedal, nós temos os câmbios, os carros automáticos, nós temos que o governo também melhorou a questão da isenção, a taxa do valor de isenção do veículo, que era até 80 mil, hoje até 120, discute-se até 140. Isso permitiu que as montadoras de carro oferecessem carros melhores, com mais segurança, com mais qualidade mesmo para o deficiente, dentro de uma faixa de valor, que as montadoras estavam com essa dificuldade. Como que funciona o Instituto, né? Hoje nós temos uma empresa, são 4 unidades no Brasil, é uma empresa especializada em reabilitação de amputados. Nosso foco é a reabilitação plena e física do deficiente físico que sofreu uma amputação. É uma empresa privada, mas a gente presta serviço da classe A até a classe E. Nosso objetivo é permitir o paciente ter uma vida sem limitações. É uma curiosidade, prótese e órtese, dá essa diferença para a gente aí. A prótese, ela é um dispositivo que substitui algo, então ela substitui o membro, então ela vai substituir uma mão, um braço, uma perna. A palavra órtese é um dispositivo de auxílio, ela vai auxiliar. Então nós temos uma Marcelinha aqui com uma bengala, a bengala é uma órtese, ela auxilia a Marcelinha no equilíbrio para ela poder locomover. Então as órteses seriam a cadeira de rodas, muletas, bengala, andador, tipóia. As próteses já seriam aqueles membros para substituir mesmo, um pé, um braço. Perfeito, essa nossa conversa é porque amanhã, dia 21, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e a gente está discutindo essa questão da mobilidade, que é um dos aspectos que faz com que a pessoa com deficiência tenha uma atenção especial sobre ela, e esse projeto da CDL BH, da CDL-FM e da Fiat, na discussão desses carros com mobilidade. Marcelinha, para finalizar, a hora que você estiver no volante, pode sair da frente, porque você é rapidinha, né? Eu adoro dirigir, gosto muito. Agradecer a presença aqui com a gente aqui do Dr. Fabrício Daniel, diretor clínico do Instituto de Prótese e Órteses, e da Marcelinha Guimarães, que é influenciadora, ex-atleta paralímpica e que está com a gente discutindo esse projeto de mobilidade, inclusão, cada vez mais inclusão para todo mundo, não é não? É verdade. Muito obrigado. Obrigado, Marcelinho. Eu que Obrigado, agradeço. doutor. Obrigado, Paulo. Para você que está ligado aí na CDL, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. 102.9